Olá, tudo bem? Bom, estamos aqui então para a nossa terceira aula do passo um, construindo um plano, é o passo um, e hoje a gente vai falar sobre objetivo financeiro, né? Como a gente ter um objetivo financeiro, como construir um objetivo financeiro e quais são as melhores maneiras da gente interagir com esse objetivo financeiro, pensando que isso é o que vai dar sustentação para o nosso plano financeiro, né? Para a nossa rota do dinheiro sem patente. Lembrando que a gente já passou pela aula um, né? Eu tenho um problema. Aula 2, você e o seu dinheiro, você já se entendeu ali com o seu dinheiro. Vamos agora para a nossa aula 3, objetivo financeiro. Se você não tem um objetivo financeiro, você não sabe aonde você quer chegar. E aí eu percebo muito uma confusão. As pessoas às vezes têm um objetivo financeiro, mas é um objetivo que não é claro. E eu queria trazer também essa situação para vocês, para que vocês pudessem entender, né, um objetivo com clareza e um objetivo que não te ajuda a seguir. Então, se você tem um objetivo que não é claro, você também não sabe aonde você quer chegar. E como assim? Eu vou te dar aqui, então, dois objetivos, e aí a gente vai analisar qual deles, né, eu consigo seguir mais facilmente. Então, o objetivo financeiro, eu quero ficar rico. Um outro objetivo financeiro, eu quero ter R$ 1 milhão. O que diferencia um do outro? Você percebe no que eu quero ficar rico, eu não tenho concretude, né? Fecha os olhos e pensa, eu quero ficar rico. Vai depender muito do que é riqueza para você, né? Eu quero ficar rico, você pode ter imaginado uma casa grande, se você gosta de casa, um iate, se você gosta de viajar, um carro de luxo. Então, é algo que não é concreto, né? E para a gente seguir, a gente precisa de algo concreto, a gente precisa dar subsídios para o nosso cérebro começar a pensar com concretude. Então, eu quero ter R$ 1 milhão, você fecha o olho e você fala, opa, R$ 1 milhão. Tem lá, estou imaginando a minha conta bancária com R$ 1 milhão, vários zeros, né? Consigo imaginar o que eu faria com esse R$ 1 milhão. Então, só para que a gente, na hora de fazer um plano, na hora de ter um plano, que pense nisso. É um objetivo financeiro que pense nisso. Tem que ser algo concreto, né? Quanto mais concreto, melhor. Se envolver números, melhor ainda. Se envolver datas, melhor ainda. Sempre pense que você fecha o olho e você tem que ver aquele objetivo, né? Então, concretude é muito importante. Nesses dois exemplos, então, né, eu quero ficar rico e eu quero ter R$ 1 milhão, busque sempre o exemplo que te traga que seja concreto. Então, eu quero ter R$ 1 milhão, você consegue fechar o olho e ver aquilo, né? E eu quero ficar rico, não necessariamente. E por que ter um plano concreto ajuda a gente a direcionar os nossos passos em direção àquele plano? Por exemplo, porque para elaborar o restante do plano, eu vou precisar responder algumas perguntas em relação ao meu objetivo financeiro. Então, eu quero ter R$ 1 milhão. Eu vou responder essas perguntas. Por que eu quero ter R$ 1 milhão? Como eu vou fazer para ter R$ 1 milhão? E quando eu quero ter R$ 1 milhão? Se a gente tivesse escolhido o objetivo financeiro, eu quero ficar rico, imagina que você teria que responder essas mesmas perguntas. Por que eu quero ficar rico? Como eu vou fazer para ficar rico e quando eu quero ficar rico. Você percebe que as respostas elas já te direcionam para caminhos opostos. Depois vocês parem e pensem aí, respondam,
façam esse exercício para vocês verem com os dois objetivos, como um te direciona para um lado e não te dá caminhos muito concretos, e o eu quero ter R$1 milhão, esse que é concreto, que você vê o número, como isso vai fazer diferença nessas respostas. Então, quanto mais específico for o seu objetivo financeiro, mais fácil será traçar um plano possível e realista para você. E aí já começa do 1 milhão, né? Se 1 milhão não for o seu alvo, vamos baixar um pouquinho o plano. R$100 mil, R$10 mil, vamos pensar num objetivo realista. E o que ter um objetivo concreto e baseado em números também é interessante para a gente. Por exemplo, o seu objetivo é ter R$1 milhão. Se você ganhou 100 mil, você consegue medir isso e saber o quanto você precisa para concretizar o seu sonho. Fica fácil de mensurar o seu caminho, se está ok, se está dando resultado ou se não. Se seu objetivo é 1 milhão e você ganhou 100 mil, você fala, puxa, já andei 10% do caminho, né? Com esse esforço mais ótimo, né? Eu já consegui alguma coisa. E se o seu objetivo era, eu quero ficar rico, e você ganhou 100 mil reais, você fala, puxa, e aí? Né? O quanto esses 100 mil reais representa desse meu objetivo todo? Fica difícil mensurar, fica difícil saber se você está indo pelo caminho certo, por você não ter concretude, né? Então, estabeleça um objetivo financeiro concreto e realista. E quanto mais concreto ele for, mais fácil vai ser tratar um plano que seja possível e que seja realista para vocês. Mas antes de falar um pouco mais do plano em si, a gente vai fazer um exercício daqui a pouco, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. A gente vai falar sobre o princípio de valor. Princípio de valor e princípio de preço. A gente não tem muita ideia do que é isso, né? Na nossa vida de consumo do dia a dia, a gente só presta atenção em quanto custa as coisas e não o valor que as coisas têm. E todo o nosso consumo não é só quanto custa, é muito baseado também em valor, no valor que as coisas têm. Ela tem um preço e ela tem um valor. E às vezes esse preço ser alto ou baixo não está correlacionado com o valor que aquilo vai te trazer. Então, quando a gente compra alguma coisa, a gente sempre pensa no que o meu dinheiro paga, né? Se eu compro um carro, se eu compro uma viagem, se eu compro joias, uma casa maior, né? Se eu faço um plano da academia, se eu compro um ativo financeiro, a nossa primeira pergunta, né, quando a gente pensa em consumo, em economizar, em fazer sobrar dinheiro, é o quanto custa. E quanto custa esse carro? Quanto vai custar essa viagem? Quanto custam essas joias? E quando a gente consome, a gente não consome simplesmente para ter um produto ou serviço. A gente consome para atender a uma necessidade. E entender qual é essa necessidade é o que vai trazer valor para o que você está consumindo. Entendi, Fernanda. A gente, então, consome para atender a uma necessidade. E que necessidade será essa? Então, por exemplo, o seu dinheiro compra carro, viagem, joias, casa, educação, ativos financeiros e por aí vai. Quando eu venho, entender qual é a necessidade, qual é a minha necessidade quando eu estou comprando uma casa, a gente faz uma relação diferente, né? Se eu compro uma casa, qual é a minha necessidade? Será que eu quero ter mais conforto? Eu quero uma casa maior? Será que eu quero ter mais segurança? Eu moro num lugar que não é muito seguro, então de repente eu quero mudar para uma casa com condomínio. Se eu compro uma viagem,
que será que eu estou comprando? Será que o meu dia a dia está muito pesado, ali maçante, trabalho, estudos, né? E eu quero comprar experiências? Ou eu estou comprando um tempo de qualidade com a minha família, porque eu não tenho muito tempo? Ou eu estou comprando a viagem para me livrar de uma culpa de não ter tempo de ficar com a minha família? Se eu compro joias, né? De repente eu tenho a necessidade de ser valorizada, de ter uma aparência melhor. Educação, eu estou comprando um futuro próspero, eu estou comprando oportunidades, né? Educação tem esse poder. Se eu compro academia, talvez eu estou comprando saúde, eu sei que, né, ir para academia, fazer exercício físico, isso me traz saúde, talvez eu esteja comprando juventude. Se eu compro um carro, pode ser que eu queira status, né? Porque olha aquele carro que o fulano tem, que carro legal, né? Olha, o fulano deve ser legal também por conta daquele carro. Talvez eu estou comprando segurança, né? Olha, aquele carro tem freio não sei da onde, tem airbag em todo lugar, então é um carro que eu acho que é adequado para eu andar com a minha família. Quando eu compro um ativo financeiro, a minha necessidade talvez esteja em liberdade, em tranquilidade. Eu não quero depender de ninguém pagando meu salário lá na frente. Portanto, eu estou fazendo o meu futuro hoje, né? Você quer paz de espírito, você quer tranquilidade. Então, esse conceito tem que estar muito forte em vocês. Quando a gente compra algo, a gente não compra o item em si. A gente compra para atender a uma necessidade e dá uma olhadinha lá qual é essa necessidade, é o que vai fazer com que a gente não defina somente o nosso consumo por preço e sim valor. Quando você entende qual é essa necessidade, né, que você está comprando uma casa, não pela casa, mas sim porque você quer conforto ou segurança, o preço ele te diz pouco, porque se você quer conforto ou segurança, você vai buscar essas métricas quando você vai procurar a casa. E aí sim você entendeu o conceito de preço e de valor. Só para ficar claro, então, né, essas necessidades, quando a gente compra alguma coisa para atender uma necessidade, essa necessidade é sempre emocional ou sensorial, tirando o básico ali, né? Quando você tem o mínimo e você tem só para comprar alimentação, né? Tá numa linha que eu imagino que não seja o nosso caso aqui. Mas tirando esse básico para sobreviver, quando você vai fazer uma compra, você está muito mais focado em atender a uma necessidade emocional e sensorial do que em comprar propriamente um produto. Você vê aqui conforto, segurança, tempo, culpa, valorização, experiência, oportunidades, né, futuro, segurança, status. É sempre algo emocional, algo que vai fazer você ficar bem emocionalmente. E aí, bem emocionalmente, né? Então a gente compra as coisas para nos sentir bem e não porque a gente precisa daquilo. Nesse sentido, eu queria trazer para vocês, então, se você não se perguntar o porquê do seu consumo e se a necessidade real que você tinha, né, aquela necessidade emocional e sensorial, se a necessidade real foi atendida, muitas vezes você vai descobrir que você não precisava do dinheiro para resolver aquele problema. Por exemplo, se você comprou joias, né, porque você está se sentindo feia, desvalorizada, você pode até colocar a joia, comprar, né? Usar de consumo para se sentir bem. Você vai colocar o brinco, vai colocar o colar, vai se sentir melhor.
Mas dali a pouco, quando você tirar essas joias, você acabou, né? Você vai continuar se sentindo mal. Então, a necessidade, né, olhar direitinho qual é a nossa necessidade de consumo, também leva a gente a entender que nem tudo que hoje a gente gasta dinheiro para resolver o problema, né, aquele problema não necessariamente seria resolvido com dinheiro. Bom, eu não estou me sentindo bem, deixa eu entender o porquê que eu não estou me sentindo bem. Será que é porque eu estou acima do peso? Então talvez eu tivesse que ir numa academia? Será que é porque o meu cabelo tá caindo, né? Eu estou no momento de muito estresse. Será que eu não precisaria talvez procurar um dermatologista, um médico, alguma coisa assim? Ou por que eu estou me sentindo desvalorizada? Será que eu estou no meu contexto de vida, eu estou com um parceiro que não colabora muito, ele coloca muito essa ideia de você é ruim, você é feia, você é isso. Então, entender a necessidade por trás do consumo te leva a uma infinidade de possibilidades e você passa a entender que dinheiro não é tudo, né? Que você não resolve tudo com dinheiro. Você sim resolve algumas coisas, mas muitas delas você não resolve com dinheiro. Isso é incluir valor no seu consumo e não somente preço. Por fim, eu queria trazer aqui uma frase do Warren Buffett: o preço é o que você paga e valor é o que você leva. Esse conceito queria que vocês estudassem bem e que ficasse muito presente na vida de vocês, porque nos próximos passos, quando a gente começar a investir, né, chegar lá no módulo de investimentos e começar a investir, a gente vai usar muito esse conceito, né? Você não vai comprar ou se associar a uma empresa por conta de preço. Você vai se associar a empresas que te tragam valor. E por isso que eu gosto de começar por aqui, né? De analisar o seu consumo em relação a preço e valor, que isso é o caminho que a gente vai seguir também quando a gente começar a investir, começar a comprar empresas e nos associar à empresa. Então, para fazer o exercício que eu vou deixar aqui embaixo, eu queria muito que vocês respondessem as perguntas, né? Traçassem o objetivo financeiro e respondessem as perguntas com base em valor, o que tem valor para vocês. Então, você vai responder o porquê você quer R$1 milhão, como, né, que você vai fazer para chegar a esse R$1 milhão e quando, com base em imprimir valor no seu dinheiro, imprimir valor no seu consumo e não apenas pelo preço. Por isso que eu fiz todo esse introdutório de valor. Vou deixar aqui embaixo um exercício que a gente vai fazer para concretizar, né, para começar a pensar no objetivo financeiro, ter um plano claro sobre o que eu quero financeiramente. E é isso. Então, essa foi a nossa terceira aula, objetivo financeiro, construindo um objetivo financeiro. A gente vai finalizar ela com o exercício que eu vou deixar aqui. Lembrando que a gente está no passo 1, a gente está construindo um plano para chegar à nossa rota do dinheiro sem patente. Essa foi nossa terceira aula. Obrigada por você ficar aqui comigo. E daqui a pouco a gente se vê na nossa quarta aula, que é o conceito Pague-se Primeiro. Até mais, a gente se vê em breve.